Imagine pegar 22 meninos comuns, sem histórico de violência, sem rivalidades, sem inimigos. Coloque todos em um acampamento de verão. Sol, jogos, risadas, natureza. Agora divida o grupo em dois. Dê nomes diferentes, cores diferentes, bandeiras diferentes. E espere. Em poucos dias, eles vão se odiar, vão insultar, vão sabotar, vão queimar a bandeira do outro grupo. E tudo isso porque alguém decidiu que eles eram rivais. O mais assustador? Nada disso aconteceu por acaso. Foi planejado. Em 1954, no Parque Robbers Cave, um psicólogo provou algo perturbador. Ódio pode ser fabricado. E se isso funcionou com crianças, o que impede que funcione com adultos? Antes de existir rivalidade, existe uma sensação boa, pertencimento. Porque a mente humana tem um vício antigo, ela ama tribos. O cérebro não pergunta primeiro quem é você, ele pergunta, você é dos meus ou não? E é por isso que a história de hoje é tão perigosa, porque ela não começa com gritos, não começa com agressão, não começa com discursos extremistas. Ela começa com algo quase inocente, um acampamento de verão. O ano é 1954. Nos Estados Unidos, a palavra comunismo deixa a gente suando frio. A televisão entra nas casas e a sociedade vive uma mistura estranha de prosperidade e paranoia. Ao mesmo tempo, nas universidades, psicólogos tentam entender algo que parecia recente demais para ser digerido. Como pessoas comuns podem virar inimigas tão rápido? É aqui que entra um homem chamado Muzaffer Sherif, um pesquisador que já tinha estudado normas sociais e influência do grupo e que queria ir além de questionários e teoria de sala de aula. Ele queria ver o conflito nascer em tempo real, em ambiente controlado, como se fosse um laboratório, mas sem parecer um laboratório. Então ele escolhe o cenário perfeito, um parque natural no estado de Oklahoma, conhecido como Robbers Cave. E ele prepara algo que, se você parar para pensar, parece roteiro de suspense. Meninos com idades próximas, por volta de 11 ou 12 anos em geral. Perfis parecidos, nenhum histórico de problemática grave. Tudo desenhado para reduzir diferenças reais. Ou seja, se desse errado, dava para dizer, foi azar. Mas se desse certo, significava que o ódio não precisava de motivo profundo, apenas de um empurrão. E aí vem a primeira frase que você precisa guardar, porque ela vai assombrar o vídeo inteiro. O conflito não precisa de monstros, ele só precisa de condições. Imagina a cena, ônibus chegando, malas, risadas, ansiedade, aquele constrangimento de quem não se conhece. Só que tem um detalhe, eles não sabem que estão sendo estudados, eles acham que é um acampamento normal. E isso é crucial, porque quando a gente sabe que está sendo observado, a gente se comporta, mas quando acredita que está livre, a gente revela o que realmente é. Os pesquisadores observam de longe, anotam comportamento, proximidade, quem lidera, quem segue, quem fica de canto, e sem alarde vem a primeira manobra. Eles são separados em dois grupos, não como grupo A e grupo B, frio e técnico, mas como times que precisam de identidade, porque identidade muda o tom da voz, muda a postura, muda a forma de olhar para alguém. Os meninos começam a se organizar, primeiro por afinidade, esse cara é engraçado, aquele joga bem, aquele tem atitude. Depois por símbolo, nome, bandeira, território. E aqui a coisa fica quase poética e assustadora. Em pouco tempo, os grupos escolhem nomes. No relato mais conhecido do experimento, eles viram Eagles e Rattlers, águias e cascavéis. Dois nomes com personalidade. Um soa nobre, o outro soa perigoso. E isso não é um detalhe bobo. Nomes são profecias. Você batiza um grupo como águias e já imagina grandeza.
Você chama o outro de cascavéis e já imagina ataque. E, de repente, o acampamento já não é um lugar só. Agora existem dois mundos, dois nós. E quando existe nós, o eles nasce sozinho. Essa é a parte que quase ninguém conta direito, porque parece leve, mas é a fundação de tudo. A fase em que o grupo vira uma família improvisada. Eles criam regras, criam piadas internas, criam líderes, criam orgulho. E orgulho é um combustível silencioso. Eles pintam bandeiras, marcam territórios, fazem competições internas. Os pesquisadores não precisam empurrar muito, a mente humana faz o resto. E aqui eu quero que você repare numa coisa. O grupo dá ao indivíduo 3 presentes psicológicos. 1. Identidade. Eu sou alguém aqui. 2. Segurança. Eu não estou sozinho. 3. Sentido. Nós temos uma história. Isso é lindo, mas também é perigoso, porque quando sua identidade depende do grupo, qualquer ameaça ao grupo vira ameaça a você. E é aí que, lentamente, a rivalidade começa a ser plantada, sem precisar inventar um vilão, basta inventar uma disputa. Agora imagine um narrador malicioso, invisível, mexendo as peças como num tabuleiro. E se eu fizer esses 2 grupos competirem por algo que importa? E se eu colocar um prêmio? E se eu transformar isso em um ganha, o outro perde? E foi exatamente isso. O experimento não começa com violência, ele começa com jogos, competições de acampamento, corridas, cabo de guerra, partidas, desafios. Mas com um detalhe, não é vamos brincar, é torneio. E torneio tem ranking, torneio tem humilhação, torneio tem narrativa. E quando uma criança sente que o outro time está atrapalhando seu orgulho, o outro time vira inimigo. Você já viu isso acontecer em adulto também. Só que com roupa social. No trabalho, na política, em fandom, em torcida, em internet. Porque o gatilho é o mesmo. Quando o valor do seu grupo depende da derrota do outro, a empatia vira prejuízo. Os pesquisadores observam o que acontece quando a disputa aperta. Começam os insultos, começam as provocações, começam os apelidos que parecem piada, mas são veneno. Começam estratégias de sabotagem. E o mais impactante, isso não aconteceu porque alguém ensinou maldade. Aconteceu porque o contexto premiou a hostilidade. Repara, premiou. Porque em ambientes competitivos, a agressividade costuma ser tratada como coragem e crueldade como força. Aqui nasce uma frase que muda tudo. Eles são assim. Eles sempre fazem isso. Eles são ruins. E pronto, você saiu do comportamento e entrou na essência. Você deixou de dizer eles erraram e começou a dizer eles são errados. Esse é o ponto onde conflitos ficam resistentes a fatos. Porque se o outro é ruim por natureza, qualquer coisa vira prova. E se o outro faz algo bom, você chama de manipulação. Se o outro pede paz, você chama de fraqueza. Se o outro reclama, você chama de vitimismo. Aqui o conflito se torna um sistema fechado, autoalimentado. Os meninos começam a enxergar o outro grupo não como pessoas, mas como uma massa com defeitos. Eles são trapaceiros, eles são covardes, eles são nojentos, eles são irritantes. E o mais assustador é como isso parece familiar, né? Porque essa linguagem está viva em 2026, agora. Só que em vez de acampamento, é timeline. Em vez de bandeira pintada, é avatar. Em vez de troféu, é validação social. A dinâmica é a mesma. Agora eu vou te dizer a parte mais humilhante para nossa vaidade humana. Esses meninos não eram monstros ocultos. Eles eram normais. E justamente por isso o experimento choca. Porque ele sugere que o ódio não é um vírus raro. É um software que já vem instalado. Ele só precisa de divisão, identidade de grupo, competição por recursos ou status, narrativa de nós contra eles e validação do comportamento hostil. É por isso que esse estudo virou um clássico, porque ele não te deixa confortável. Ele não permite que você diga, ah, mas isso é sobre gente ruim.
Não, é sobre gente comum em ambiente errado. E é isso que torna tudo mais moderno do que deveria. Tem uma coisa nesse experimento que, contada do jeito certo, parece cena de comédia, até você entender o que está por trás. Os meninos criam hinos, slogans, gritinhos de guerra. Eles começam a se achar superiores. E isso é divertido como comportamento infantil, porque tem aquela energia de time, mas também é terrível, porque mostra um mecanismo cru. Superioridade é uma droga, e o cérebro se acostuma rápido. E aí acontece aquilo que você já viu em qualquer lugar onde existem grupos. A provocação sobe de nível. Eles começam a invadir espaços, a mexer nas coisas do outro, a criar humilhações. E o discurso muda. Não é vamos ganhar, é vamos destruir. E se você estivesse naquele acampamento com 11 anos, querendo ser aceito, querendo pertencer, querendo sentir orgulho, você teria sido quem? O que peita o próprio grupo e vira alvo, ou o que ri junto para não ficar sozinho? Porque é aqui que o Robbers Cave vira mais do que um experimento antigo. Ele vira um espelho. E talvez a coisa mais sombria que esse espelho mostre não seja como eles odiaram, mas como o ódio parece natural, como ele parece fazer sentido quando o mundo está dividido. E é exatamente por isso que a próxima parte é a mais pesada. Porque chega um momento em que não basta competir. Eles começam a punir. E quando a punição vira brincadeira, a violência vira linguagem. O ódio foi fabricado com ferramentas simples, sem trauma prévio, sem história antiga, sem motivo real. Apenas contexto. Quando dois grupos acreditam que o outro ameaça sua existência, eles começam a agir como se qualquer coisa fosse justificável. E aí o acampamento vira laboratório, e o laboratório vira um aviso sobre o mundo. Até aqui existia competição. Agora começa a hostilidade. Os pesquisadores intensificam os torneios, criam recompensas reais, prêmios exclusivos, status. Não é mais vamos brincar, é só um grupo pode ganhar. E algo muda. A linguagem fica mais agressiva, as provocações deixam de ser brincadeira. Os meninos começam a gritar insultos durante as competições. E repare na sutileza. Eles não atacam indivíduos, eles atacam o grupo inteiro. Eles são sujos, eles são burros, eles são fracos. Isso é crucial, porque quando você ataca o grupo, você dilui responsabilidade. Não é sobre João ou Pedro, é sobre eles. E quando vira eles, a empatia começa a evaporar. Em um momento específico do experimento, algo simbólico acontece. Um dos grupos invade o espaço do outro e queima a bandeira deles. Pausa. Não é só pano, é identidade, é território, é orgulho. Queimar uma bandeira é dizer: vocês não são nada. E a resposta não demora. O outro grupo revida. Agora não é mais provocação, é vingança. E o mais interessante, os pesquisadores não precisaram ensinar isso. Eles só criaram as condições. Agora entra uma parte fascinante. Os meninos começam a justificar o próprio comportamento. Eles dizem coisas como: eles começaram. Eles são trapaceiros. Eles merecem. Repare no padrão. O cérebro sempre cria uma história para proteger a autoimagem. Ninguém se vê como vilão. Cada grupo começa a construir uma narrativa onde eles são os bons. O outro é injusto. A agressão é defesa. E isso é o nascimento da desumanização. Porque quando você acredita que o outro grupo é inerentemente errado, qualquer punição parece razoável. E aqui, a gente já não está falando só de acampamento. Estamos falando de qualquer lugar onde exista polarização. As competições continuam. Mas agora o clima é outro. Os meninos começam a sabotar provas, esconder equipamentos, roubar objetos, gritar xingamentos pessoais. A tensão sobe tanto que surgem brigas físicas, empurrões, ameaças. O ambiente que começou com risadas vira um campo minado emocional. E aqui vem a pergunta que dói. Eles eram crianças violentas?
ou estavam respondendo ao sistema criado ao redor deles. Porque o que Xerife estava testando não era maldade. Era algo mais profundo. A teoria do conflito realista. A ideia de que, quando dois grupos competem por recursos escassos, a hostilidade não é acidente. É consequência. Recursos podem ser troféus, status, território, reconhecimento, ou, em versões adultas, poder, votos, dinheiro, atenção. O mecanismo é o mesmo. Agora vem uma parte surpreendente. Os pesquisadores percebem que o clima ficou pesado demais. Então, tentam algo simples: colocar os grupos juntos em atividades neutras. Filme, refeições, momentos sociais. E sabe o que acontece? Nada melhora. Eles sentam separados. Eles continuam provocando. Eles mantêm distância. Isso é importante porque mostra algo perturbador. Uma vez que o inimigo é criado, a simples proximidade não resolve. Você pode colocar dois grupos na mesma sala, mas se a narrativa interna não mudar, a rivalidade continua viva. Isso explica muita coisa do mundo moderno. Aqui, o experimento atinge o ponto mais desconfortável. Os meninos começam a agir como se o conflito fosse parte da identidade deles. Ser Eagle ou Rattler deixa de ser brincadeira. Vira orgulho defensivo. E quando o orgulho entra em cena, pedir paz parece fraqueza. Alguns meninos que demonstram hesitação são pressionados pelo próprio grupo. A dinâmica interna reforça a hostilidade. É como se o grupo dissesse: se você não odeia o outro, você não é dos nossos. E isso é uma das engrenagens mais poderosas do tribalismo. Porque agora não é só sobre odiar o outro. É sobre provar lealdade. Existe um ponto em que os pesquisadores percebem: se não interferirem, a escalada pode sair do controle. Não estamos falando de pequenas provocações. Estamos falando de violência crescente. E aqui está o alerta que esse experimento deixa. O conflito não precisa de séculos de história. Ele pode ser construído em dias. Dias. Bastou separação, identidade, competição, recompensa desigual. E pronto. Dois grupos que antes não sabiam da existência um do outro, agora se enxergavam como uma ameaça. Mas Xerife não queria apenas provar que o ódio podia nascer. Ele queria testar algo ainda mais difícil. Ele queria saber se poderia ser desfeito. E aqui começa a parte mais importante do experimento. Porque o que ele descobre na tentativa de reduzir o conflito é talvez mais relevante do que a criação dele. E envolve uma palavra-chave: interdependência. Se o ódio foi criado artificialmente, ele pode ser desmontado da mesma forma? Ou, depois que o grupo aprende a odiar, isso vira parte permanente da identidade? Depois de dias de rivalidade intensa, os pesquisadores percebem algo crucial. O conflito não era superficial. Ele já tinha raízes emocionais. Os grupos evitavam sentar juntos, recusavam atividades conjuntas, mantinham insultos, reforçavam estereótipos. Ou seja, não era mais competição. Era identidade. E quando o orgulho vira identidade, a lógica muda. Porque agora não se trata de ganhar jogos. Se trata de proteger quem você acredita ser. Os pesquisadores tentam algo intuitivo: juntar os grupos em atividades neutras, refeições compartilhadas, filmes, eventos sociais. Na teoria, convivência gera proximidade. Na prática, nada acontece. Eles continuam separados, provocando, ignorando, desconfiando. Essa falha revela algo profundo. Proximidade física não cria reconciliação quando a rivalidade emocional já foi construída.
Você pode colocar inimigos lado a lado, mas isso não desfaz a narrativa interna. Os pesquisadores insistem. Criam situações onde os grupos precisam interagir, mas ainda sem sucesso. Por quê? Porque cada grupo continua operando em lógica competitiva. Se existe qualquer sensação de nós contra eles, o cérebro entra em modo defesa. É como se a presença do outro fosse ameaça, não oportunidade. E é aqui que Sherif percebe algo genial e assustadoramente aplicável ao mundo real. Sherif muda a estratégia. Ele cria problemas que nenhum grupo consegue resolver sozinho. Problemas reais, que afetam os dois lados. Exemplo clássico: o abastecimento de água do acampamento falha. Sem água, sem conforto. Sem conforto, sem acampamento. Os dois grupos são informados. Vocês precisam resolver juntos. Não há competição, não há prêmio individual. Só existe solução coletiva. No começo, ainda existe tensão. Eles trabalham lado a lado, mas em silêncio, desconfiados. Mas algo muda lentamente. Quando dois grupos precisam resolver um problema comum, o foco sai da rivalidade e vai para a sobrevivência compartilhada. Eles começam a conversar, planejar, discutir soluções. E, sem perceber, a narrativa muda de "eles são inimigos" para "eles estão ajudando". Outro episódio famoso: um caminhão com suprimentos quebra no caminho. Na verdade, os pesquisadores criaram o problema. Agora, os grupos precisam puxar o caminhão juntos. Nenhum lado consegue sozinho. Eles precisam unir força, literalmente. Cordas são amarradas. Meninos dos dois lados puxam juntos, gritam juntos, sofrem juntos. E quando o caminhão finalmente se move, algo psicológico acontece. O sucesso é compartilhado. Não existe "nós vencemos eles". Existe "nós conseguimos". E isso quebra a lógica tribal. Após várias tarefas cooperativas, reparo de infraestrutura, busca de recursos, problemas logísticos, os grupos começam a se misturar. Conversas surgem espontaneamente, risos voltam, amizades aparecem entre antigos rivais. E isso é fascinante, porque mostra o ódio não era inevitável. Ele era contextual. Mudou o contexto, mudou o comportamento. No final do acampamento, os pesquisadores observam algo inesperado. Os meninos decidem gastar dinheiro coletivo em algo para todos. Não só para o próprio grupo, mas para todos. Eles escolhem assistir filmes juntos, sentam misturados, dividem comida, e alguns, que antes trocavam insultos, agora trocam risadas. Isso não é só reconciliação, é reconstrução de identidade. O nós deixou de ser dividido, virou um nós maior. Agora vem a reflexão que dá peso existencial ao experimento. Se o ódio foi criado com facilidade e dissolvido com cooperação, então o conflito que vemos no mundo nem sempre é inevitável. Muitas vezes ele é incentivado, mantido, recompensado, politicamente útil, socialmente lucrativo. Porque rivalidade gera engajamento, polarização gera lealdade, inimigos geram coesão interna. Isso vale para política, torcidas, nacionalismos, redes sociais, ideologias. O mecanismo é o mesmo do acampamento, só que em escala global. E aqui está a pergunta que o experimento deixa ecoando. Se você pode ensinar pessoas a odiar, o que mais pode ser ensinado sem que elas percebam? Se bastou separação, símbolos, competição, narrativa de ameaça para criar inimigos, quantos inimigos modernos também foram fabricados? E mais, quantas rivalidades que parecem naturais, na verdade são construções sociais mantidas por interesse? O experimento de Robbers Cave não foi apenas sobre crianças, foi sobre humanidade. Ele mostrou que o conflito não nasce só de diferenças profundas, ele pode nascer de estruturas simples.
e que às vezes odiamos não porque precisamos, mas porque fomos colocados em contextos que premiam o ódio. E talvez a reflexão mais desconfortável seja essa: se mudássemos os incentivos, quantos conflitos deixariam de existir? Se esse experimento te fez olhar para rivalidades com outros olhos, os próximos mergulhos vão ainda mais fundo na psicologia coletiva. Porque entender como grupos pensam é entender como sociedades inteiras são moldadas e, às vezes, manipuladas.